Olá, meu povo bom e amigo do canal Antigas Imagens Antigas. Vamos fazer um passeio, uma breve recordação em imagens publicadas nas revistas Fonfon de 1917. Muitas das imagens são do Rio Antigo, nem todas, porque a revista Fonfon também tinha alcance nacional. Então nós vamos ver fotos de São Paulo, fotos do estado do Rio, fotos de outros estados do Brasil também, perfeito? Nessa nossa coletânea. A maioria, sim, são fotos do Rio de Janeiro. Perfeito? Então, gente, eu vou ler rapidinho aqui um texto que a gente fala um pouco sobre que revista é essa, né? Essa revista foi fundada em 1907, a sua primeira edição foi no dia 13 de abril de 1907 e a sua última edição foi em setembro de 1958. A revista Fonfon foi criada por George Smith, tendo como um dos seus idealizadores o célebre escritor e crítico de arte Gonzaga Duque, tendo no enfoque dado à ilustração uma das suas principais características. A revista, inclusive, tornou-se célebres ilustradores como Nair de Tefé. Nair de Tefé, que foi esposa do então presidente Hermes da Fonseca, J. Carlos, o famoso cartunista J. Carlos, Raul Pederneiras e Calixto. E contou, inclusive, com a colaboração do pintor Di Cavalcanti no ano de 1914. Perfeito? Essa era a revista Fonfon. Era uma revista que nasceu, inclusive, a sua logomarca inicial deixava muito claro. Ela nasceu para atender os motoristas. E aos poucos ela foi mudando de enfoque, né? E passou muito a trabalhar em cima da mulher, da beleza da mulher. Então passou a ser quase que uma revista feminina, não esquecendo, claro, o público masculino. Como já falei, ela tinha alcance nacional. Perfeito? Então, como fala a definição, né? O nome da revista que remete à onomatopeia da buzina dos automóveis. Foi desenvolvido pelo cartunista e poeta Emílio de Menezes. Perfeito, gente? E aí você tinha uma série de publicações, né? Tanto na parte social, na parte política, muitas fotos críticas, né? Imagens críticas, né? Da política nacional, muitas vezes adesistas, né? Ela aderiu ao governo de Getúlio Vargas, por exemplo, né? E ela tinha essa preocupação, muitas caricaturas, né? Muitos desenhos e muitas imagens, né? A vida mundana, que na época o mundana tinha uma outra definição. Perfeito? Então, gente, estamos já começando a assistir aqui algumas dessas imagens maravilhosas da revista Fonfon do ano de 1917. Deixa eu voltar porque tem uma imagem fantástica do Rio de Janeiro que eu queria falar um pouco de vocês. O que nós temos aqui é aspecto da praia e do bairro de Copacabana. Olha bem, gente, Copacabana, nessa época de 1917, né? A gente nem tem aqui ainda a presença do Copacabana Palace e a gente percebe claramente que a Copacabana era um grande areal. Aqui tem um grande terreno, né? Que a gente vê que é um areal gigantesco, né? Já tinha o traçado de algumas de suas ruas. A gente vê aqui, ó, a Pedra do Ingá. Ao lado dessa pedra vai nascer justamente o Hotel Copacabana Palace. Perfeito? Então olha que maravilha de foto com pão de açúcar ao fundo, né? Maravilhosa foto da praia de Copacabana e o bairro de Copacabana no ano de 1917. Certamente a foto é anterior a 17, né? Quer dizer, eu posso garantir que é nos anos 10, antes de 1917. Perfeito, gente? Uma foto raríssima que a gente não vê toda hora. Vamos seguir? Próxima imagem, então, nós temos baile de Réveillon no Clube Tenente do Diabo e também baile de Réveillon no Clube Ginástico Português. Dois eventos, né? Que eram muito marcantes nessa época dos anos 10, eram os Réveillons, os bailes de Réveillon, ou seja, passado do ano de 1916 para o ano de 1917. Vamos seguir? Mais uma então, baile de Réveillon agora no Clube dos Fenianos, era uma grande sociedade, né? Um clube carnavalesco importante, e também baile de Réveillon no Tuna Clube Comercial. Perfeito? São duas imagens menores, né? A gente, numa única imagem, colocamos duas fotografias. Perfeito? Vamos seguir? Mais uma aqui, ó. Baile de Réveillon no Centro dos Coreófilos. Ficou difícil de ler, não ficou tão fácil não. A gente já vê as pessoas fantasiadas e tal, certamente, para esse baile de Réveillon. Vamos seguir? Próxima
postagenzinha, baile de Réveillon, diversos clubes da cidade. Aqui nós temos flagrantes, né, de diversos bailes espalhados pela cidade do Rio de Janeiro, no Réveillon de 1916 para 1917. Vamos seguir? Seguindo então, nós temos a posse da Irmandade da Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro. Perfeito? Nossa Senhora do Outeiro é aquela Nossa Senhora do Outeiro, né? O Outeiro da Glória, né? Não é a igreja matriz. A igreja matriz fica no Largo do Machado, mas é a igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro. Perfeito? A mais tradicional, a mais conhecida delas. Tá certo? Então fica ali no bairro da Glória, né? Naquele outeiro. Perfeito? Vamos lá, mais uma mesma situação. Eram duas fotos dessa. Aqui a posse da Irmandade da Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro. Aí vem uma imagem comercial que a gente capturou pela beleza dela. Loja La Mode de Joux, Rua Gonçalves Dias, número 9. A Rua Gonçalves Dias era uma loja, né? Uma rua com bastante comércio e com muito comércio dedicado à moda. Perfeito? E essa era uma dessas lojas, né? Loja La Mode de Joux, ou seja, a moda do dia, não é isso? Acaba de inaugurar a Associação de Confecções, Modas e Armarinho, com um bem montado ateliê de vestidos para senhoras e meninas. Convida-se as excelentíssimas famílias a visitar a bela exposição de todos os artigos na loja La Mode de Joux. Vamos seguir? Próxima imagem, então, é novamente a loja, né, La Mode de Joux, uma foto do seu interior, que ficava na rua Gonçalves Dias, número 9. Perfeito? Gonçalves Dias, que é uma rua no centro da cidade, que ainda está lá até hoje. Na Gonçalves Dias, gente, fica, por exemplo, a conhecidíssima, famosíssima Confeitaria Colombo. Tá certo, então, gente? Vamos seguir? A Gonçalves Dias é uma rua paralela à nossa Avenida Rio Branco. Perfeito? Vamos seguir? Seguindo, então, nós temos aqui, ó, notas necrológicas. Mausoléu da família Passos, no cemitério de São Francisco Xavier, onde está depositado o corpo embalsamado do saudoso prefeito Passos e onde foi sepultado seu filho, conhecido industrial Paulo de Oliveira Passos, falecido há dias inesperadamente. À direita, grupo tirado por ocasião da inauguração do busto do prefeito Passos, em 5 de novembro de 1914, na prefeitura, vendo-se ao centro Sr. Paulo de Oliveira Passos, falecido, né? Paulo de Oliveira Passos era um comerciante, estudou em Paris, né? Estudou na França e retornou ao Brasil e se tornou um próspero comerciante, o filho do iminente prefeito Pereira Passos. Vamos seguir? Seguindo então, nossa próxima imagem, nós temos aqui a residência do prefeito Amaro Cavalcante, foi prefeito do Rio de Janeiro, né? E essa residência situava-se na rua Dona Carlota, no bairro de Botafogo. Certamente essa casa já não existe mais, né? Ela já foi ao chão, mas é importante lembrar, o bairro de Botafogo ainda mantém viva muitas e muitos casarões, muitos palacetes desse, né? Então nós estamos vendo aí a residência do prefeito Amaro Cavalcante, na rua Dona Carlota, em Botafogo. Vamos seguindo. Teatro Municipal, 30º aniversário de formatura dos médicos de 1886, né? Quer dizer, foram formados nesse ano de 1886 e estão comemorando 30 anos de aniversário, 30 anos de formatura desse grupo, né? Interessante a imagem, né? A postagem, e lá no fundo a gente vê o nosso querido Teatro Municipal. 30 anos de aniversário de formatura dos médicos de 1886. Tem um detalhe aqui que me parece muito, muito marcante, e é raro a gente ver nessas imagens, né? A gente vê um médico negro bem na frente do grupo. Muito interessante. E lembrando, né, que os negros foram libertos em 1888, certamente um negro alforriado que conseguiu estudar e se formar em médico em 1886. Tá bom, gente? Vamos seguir então, seguindo nossas imagens, mais uma imagem agora. Footballers do Brasil e Uruguai num churrasco na Embaixada do Uruguai. O interessante é a grafia, né? Footballer, quer dizer, futebolistas, jogadores de futebol do Brasil e do Uruguai num churrasco na Embaixada do Uruguai. Aqui estão reunidos jogadores tanto do Brasil como também do Uruguai. E aí, é o que eu falei ainda há pouco, a gente nota
a presença de nenhum negro. Inicialmente, né, o futebol era um esporte de elite, era um esporte da aristocracia, da burguesia carioca, não era das classes mais humildes, não. Tá bom? Vamos seguir mais uma foto, então. Novamente, futebollers do Brasil e do Uruguai num churrasco na embaixada. É uma outra tomada, né? Não é uma coisa, jogadores de futebol do Brasil e do Uruguai num churrasco de confraternização na embaixada do Uruguai. Vamos lá, então. Esse interessante que é a embaixada, né? A gente chama hoje muito comum embaixada. Naquela época era chamado legação. Tá? Então a embaixada era legada, era a legação do Uruguai, sabe? Era um legado, né? Digamos assim, no Brasil. Então o nome embaixada era grafado não, era colocado como legação. Perfeito? Então vamos seguir. Próxima postagem: ministro das Relações Exteriores, Lauro Miller, e o ministro do Uruguai e família num churrasco na embaixada do Uruguai. Aí eu volto a afirmar, gente, o ministro era o atual embaixador, perfeito? Na época se chamava o chefe da legação de um país de ministro, não de embaixador como a gente conhece atualmente, tá certo? Vamos seguir. Próxima postagem, aí nós temos uma postagem com várias imagens, né? Cinema Parisiense, um cinema que ficava aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade, precisamente na Avenida Rio Branco. É o Rio que se diverte. Então nós temos vários flagrantes, né, de uma série de tomadas, pessoas chegando e pessoas saindo do cinema. Chama-se atenção para os mosaicos na Avenida Rio Branco e também para a elegância dos frequentadores. Perfeito? Tá? Cinema Parisiense, aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade, na Avenida Rio Branco. Na época já era Avenida Rio Branco, né? Ela passou a ser Rio Branco a partir de 1915, com o falecimento do Barão do Rio Branco. Vamos seguir, então. Próxima imagem, então, que nós temos aqui é Cinema Parisiense. Novamente, algumas outras imagens fantásticas, né? Nota-se a elegância, nota-se o mosaico, as mulheres todas muito bem vestidas de chapéus e os homens da mesma forma, elegantemente vestidos. Vamos seguir? Mais uma imagem, então. Nós temos agora um grupo de alunas, interessante a grafia de alunas, né? Alúminas de piano da professora Matilde de Andrade, que fizeram o exame no salão da Associação dos Empregados do Comércio. Essa associação, até hoje, né? Ela se encontra na Avenida Rio Branco, perante numerosa e seleta concorrência. Olha bem como se escreve concorrência. Perfeito? Selecta. E o alunas, eu já falei, alúminas. Perfeito? Da professora Matilde de Andrade. Próxima imagem: Bosque da Saúde, festa de Natal dos pequenos vendedores de jornais. E agora temos uma fugidinha no estado de São Paulo, no caso, São Paulo capital, para mostrar essa belíssima imagem. Como eu falei a vocês, né? A revista Fonfon, ela era sediada no Rio de Janeiro, era publicada no Rio de Janeiro, mas ela procurava abranger mais regiões do país, né? Para que ela tinha realmente vinculação nacional. E essa é uma foto, então, de São Paulo capital, Bosque da Saúde, festa de Natal dos pequenos vendedores de jornais. Olha como é que é grafado jornais com E. Perfeito? Vamos seguir para a próxima? Eu acho que ainda é os vendedores de jornais. Maravilhosa foto, novamente, São Paulo capital, Bosque da Saúde, festa de Natal dos pequenos vendedores de jornais. Essa foto é emblemática, muito bonita essa foto, gente. Lembrando que nós estamos folheando as revistas Fonfon do ano de 1917. Perfeito, então, gente? Vamos para a próxima? Próxima imagem, novamente Bosque da Saúde, festa de Natal dos pequenos vendedores de jornal. Nós temos aqui 4 flagrantes dessa belíssima festa, perfeito? Do Bosque da Saúde, festa de Natal, São Paulo capital, festa dos pequenos vendedores de jornais. Seguindo, estado do Rio de Janeiro, Cidade Campos, já fomos agora lá para o norte fluminense, né? O senhor Rafael Mastrangeli, estabelecido com ateliê de fotografia naquela cidade, em companhia de sua família. E aparece aqui, era muito comum essas fotos na revista Fonfon, quer dizer, uma foto social, certamente por algum interesse, né?
a revista resolve publicar muitas fotos, como eles chamavam, fotos mundanas, fotos do dia a dia, fotos do cotidiano. Perfeito? Então essa foi do senhor Rafael Mastrangeli. Vamos seguir? Próxima imagem então, nós temos a equipe do Paulistano. Paulistano 2-1 no combinado uruguaio. Essa é a equipe do Paulistano. Lembra que nós estávamos em São Paulo capital, voltamos, fomos a Campos e agora já retornamos a São Paulo capital na equipe do Paulistano. Paulistano 2, combinado uruguaio 1. Vamos ver se tem mais? Eu acho que tem mais fotos de futebol. Equipe do combinado uruguaio, Paulistano 2-1, 2-1 nos uruguaios. Uruguaios 5-1 no combinado paulista. Interessante, são 2 jogos que a gente está mostrando aqui, né? Então essa é a equipe do combinado. Então, aconteceram 2 jogos, Paulistano 2-1 nos uruguaios e os uruguaios meteram 5-1 no combinado paulista. Perfeito? Vamos ver se tem outra imagem. Eu acho que tem outra aqui, ó. Combinado paulista, combinado uruguaio, 5-1 no combinado paulista. Essa era a roupa do combinado paulista, né? Nas tradicionais cores, né? De São Paulo, né? No caso aí é o preto, vermelho e branco. E aí pelo menos a gente percebe mais claramente, né? Me parece o preto e o vermelho seria a roupa do combinado paulista, que levou uma goleadazinha do combinado uruguaio. Perfeito? Então, gente, mais uma foto. Agora nós estamos no estado do Rio de Janeiro, Petrópolis, a cidade serrana de Petrópolis, a saída da missa das 11 horas. A Petrópolis era uma cidade importantíssima, até hoje, né? É uma cidade importantíssima da região serrana do Rio de Janeiro, né? E nessa época era muito procurada pelos veranistas, né? Porque era uma cidade onde você tinha um clima muito mais ameno, muito mais tranquilo, né? Inclusive as pessoas que sofriam de tuberculose eram aconselhadas a passarem um tempo em Petrópolis, deixando claro que Petrópolis era uma cidade destinada à elite, era o veraneio dos ricos, dos ricaços, né? Cariocas. Inclusive a própria família real lá tinha, né? Lá tinha moradia, seu palácio de veraneio era justamente em Petrópolis. Pela imagem aqui nós temos alguns flagrantes aqui, são 8 no total, né? 2, 4, 6, 8 pequenas imagens mostrando um pouco a elegância. A gente percebe claramente que a requinte é a elite, né? O requinte da elite carioca presente na cidade de Petrópolis. Vamos ver outra aqui na saída das missas das 11. Novamente, saída da missa das 11, mais 8 imagens aqui. São imagens pequenas, a gente não conseguiu trazer imagens tão maiores, mas a gente vê que é a saída da missa das 11 horas, né? E a gente vê a elegância, a elite, muito que acontecia aqui no Rio de Janeiro na saída das missas dos domingos aqui no Rio de Janeiro, acontecia também em Petrópolis. Seguindo então, vamos à próxima imagem. A próxima imagem, então, nós temos o Rio Social, aquela nota que eu falei a vocês, as notas mundanas, né? Enlace do engenheiro civil Remígio de Cerqueira Leite com a senhorita Sara Pelles. E à direita nós temos o enlace do senhor Williams Goschon Willis na casa Joe Moore e companhia com a senhorita Nitínia de Cerqueira Leite. 2 casamentos, né? Perfeito? Ou será a mesma pessoa? Não me parece que seja a mesma pessoa, mas tem aqui o Cerqueira Leite, né? Enlace do engenheiro civil Remígio de Cerqueira Leite. Pelo jeito, né? A noiva é irmã do noivo, em cada um desses 2 casamentos, tá? Rio Social, revista Fonfon, 1917. Seguindo, então, voltamos àquela imagem épica, né, do Rio de Janeiro, onde a gente mostra a Praia de Copacabana ainda, né, iniciando-se a sua vida, a sua existência. A gente percebe vários palacetes, a gente já vê as ruas bastante ordenadas, digamos assim, né, mas a gente não vê o Copacabana Palace ainda, né. Tanto é que esse finalzinho é o leme, né. Daqui, ó, essa aqui é chamada Pedra do Ingá. E tem um resquício dessa pedra ainda hoje, ali na Nossa Senhora de Copacabana. Boa parte dela foi desbastada, inclusive essa pedra vinha até o mar. Foi desbastada para a abertura da Avenida Atlântica, do primeiro traçado da Avenida Atlântica, né? E depois esse morrete acabou sendo demolido para dar origem à piscina do Hotel Copacabana Palace e também daquele edifício Chopin,
que fica ali atrás dessa piscina. Perfeito, então, aí a gente falou do areal, né? E a Copacabana a gente percebe aqui que realmente era um grande areal. Nas áreas onde não tem moradia, a gente vê realmente que nós temos uma área grande de areia. Perfeito, gente? Bom, é isso aí. Gostou do vídeo? Não deixe de dar o seu like. Se puder, se inscreva em nosso canal. Se quiser, clicar no sininho para que você seja notificado sempre que nós postarmos um novo vídeo aula. Uma videoaula não, isso é resquício, né? Eu sou professor de matemática e tenho também um canal no YouTube, aí saiu o videoaula. Esse vídeo de imagens antigas que a gente está trazendo para vocês. Gente, é isso aí, muito obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês. Aguardo o seu like, aguardo sua inscrição. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.